Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Maria Laura Giuliani, redatora do Poder 360. E eu sou Elisama Ximenes, repórter no Poder 360. Hoje nós vamos entrevistar o deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Glauber Braga tem 42 anos e é também advogado. É filho de Saudade Braga, que foi prefeita de Nova Friburgo, no Rio. Lá, ele ocupou diversas secretarias. Agora está em seu 5º mandato de deputado federal. Em 2020, anunciou seu relacionamento com a deputada Sâmia Bonfim, também do PSOL, com quem teve seu primeiro filho, Hugo, em junho de 2021. Deputado, obrigada por ter aceitado o convite para a entrevista. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite de vocês. É um prazer estar aqui. Agradecemos também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 13 de fevereiro de 2025. Deputado, eu começo a entrevista falando sobre o seu processo aberto no Conselho de Ética da Câmara, depois de um confronto físico com Gabriel Costenaro, do MBL. Em última instância, o caso pode até levar à perda do seu mandato. Em setembro do ano passado, foi aprovado um parecer preliminar do relator, deputado Paulo Magalhães. Na época, o senhor afirmou que o avanço da ação foi uma perfeição política do então presidente da Câmara, Arthur Lira. Por quê? E o senhor acredita que esse processo agora vai avançar sobre a gestão do novo presidente, Hugo Motta? Então, foi uma ação do Lira e dentro da Câmara dos Deputados, a qualquer pessoa que você perguntar vai saber que foi uma articulação dele. Mas tem elementos bem evidentes. O relator, Paulo Magalhães, antes de ser nomeado relator, me encontra no plenário da Câmara, nos corredores e depois no plenário, e ele diz: vi o seu depoimento preliminar. Fiquei tocado. Conte comigo, não podemos deixar essa injustiça acontecer. Depois que ele é nomeado relator, eu recebo informações da articulação de Arthur Lira por um processo de cassação e de responsabilização no mandato. Ele modifica o seu parecer e apresenta o relatório como se fosse uma peça de cassação. Então, o que está em jogo aqui não é a minha reação àquele provocador do MBL. O que está em jogo são as denúncias que o mandato vinha fazendo e que continua fazendo em relação ao orçamento secreto, mais especificamente sobre a articulação do senhor Arthur Lira nessa história. Até porque, se fosse pela minha reação ao provocador, que falou diretamente de minha mãe, a gente tinha que ter já responsabilizado há muito tempo a deputada Carla Zambelli, que andou correndo com uma arma em punho atrás de um homem nas ruas de São Paulo, de um dos deputados do Pará, que se auto-identifica como alguém que mata mesmo e que deu tapas na cara de um sindicalista dentro de uma dessas comissões. O deputado Chiquinho Brazão, que é acusado de ser um dos mandantes do homicídio da nossa companheira Marielle Franco, já teve o processo julgado no Conselho de Ética e até hoje ele não foi colocado para deliberação no plenário da Câmara. De mais de 30 processos que foram encaminhados ao Conselho de Ética, só 2 tiveram admissibilidade aprovada. O caso do Chiquinho Brazão e o meu. Dos golpistas do 8 de janeiro, deputados que celebraram e que se articularam com posições golpistas, esses processos nem para o Conselho de Ética foram. Agora, nós temos um ex-presidente da Câmara, que é um perseguidor, uma pessoa que capturou o orçamento público, que é extremamente autoritário, para dizer o mínimo, e que não aceita que um parlamentar coloque posições públicas divergentes àquilo que ele vem fazendo. E eu não vou deixar de fazer, eu não vou ficar manietado por conta das articulações do senhor Arthur Lira. Sobre o atual presidente da Câmara, eu não sei qual vai ser o posicionamento dele, ele é quem vai ter que responder por isso agora como novo presidente. Estruturalmente, ele é um projeto de continuidade em relação a Arthur Lira, então não cabe a mim ter ilusões, é um projeto de continuidade como é. Agora, eu já ouço pessoas dizendo o seguinte: não, ele não vai querer ficar marcado pela cassação política de um parlamentar divergente que prioritariamente enfrentava as posições do Arthur Lira. Agora, esse processo, o relator já apresentou seu parecer, esse parecer foi apresentado em dezembro, e nós estamos fazendo essa entrevista em fevereiro e até hoje está sob sigilo. Eles não publicizam o voto que já está no sistema desde o mês de dezembro.
E esse processo no Conselho de Ética, ele vai completar 1 ano no mês de abril. Se a intenção era, não, vamos entrar com esse processo para manietar o mandato de Glauber, para ver como ele se comporta, não vai adiantar, porque eu sou rebelde mesmo, então não vou ser manietado pelas posições políticas de terceiros. Eu não vou ser manietado pelas posições políticas nem de Lira e nem dos seus interlocutores. Eu vou exercer o mandato e prestar contas a quem eu tenho que prestar, que são as pessoas que depositam confiança no mandato, que são as pessoas que se mobilizam junto com as pautas e lutas do mandato. Agora, é um absurdo que um parlamentar que não está tentando procrastinar essa decisão tem um processo pendente há quase 1 ano no Conselho de Ética, com uma admissibilidade aceita de maneira completamente irregular. Mas como é a sua relação com o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, Péssima. deputado? O senhor acha que isso te isolou de alguma forma entre os líderes partidários, as suas atividades na Câmara? Mas Arthur Lira é o que há de pior na política brasileira. Alguém tem que dizer isso. Alguém tem que dizer. Ou seja, ele é muito poderoso? É. É vingativo? É. Eu e minha família sentimos na pele o que é a ação de vingança de Arthur Lira. Vou contar uma história rápida, mas para vocês verem aonde ele pode chegar. Eu tive meu cunhado assassinado no Rio de Janeiro, irmão de Sâmia. E com as investigações em andamento, houve uma solicitação de manutenção da escolta dela, que é realizada pela Polícia Legislativa. Sâmia então se dirige ao Arthur Lira solicitando a continuidade da escolta, como era a recomendação. E ele diz, pode contar, com certeza. Passado um dia, eu subo na tribuna para questionar a ausência da presença de pessoas nas galerias que precisavam ser abertas para que as pessoas acompanhassem a sessão. Sabe o que ele fez? Cortou a escolta de Sâmia. Olha onde é que pode chegar as ações de Arthur Lira. Em relação ao orçamento, é um escândalo de enormes proporções. O governo federal tem 200 bilhões de reais para investimento, seja para uma obra, seja para uma construção de uma creche ou para um novo projeto. A Câmara hoje, com o conjunto das emendas avolumado pelo tal do orçamento secreto, tem 50 bilhões, 1/4 disso. E essa articulação, quem é que tocou prioritariamente foi o senhor Arthur Lira. Então eu estou sofrendo as consequências de dizer isso publicamente? Estou. Isso pode, de alguma forma, ter me isolado internamente, porque existe muito medo em relação a Arthur Lira dentro da própria Câmara, por um lado, sim. Mas, por outro lado, tem parlamentares que não falam publicamente, mas que chegam para perto de mim para dizer, pô, parabéns, pô, está acontecendo isso, isso e isso. Ou seja, não se expõem porque tem medo, mas acabam exercendo também o papel de fala através de mim. Eu não estou fazendo nada demais. Eu simplesmente estou dizendo publicamente o que todo mundo já sabe em relação à atuação de Arthur Lira. A família de Arthur Lira tem mais de 100 fazendas em Alagoas. Arthur Lira faz leilão de gado, onde negocia uma cabeça de gado por R$1 milhão como se nada tivesse acontecendo. O prefeito, o principal aliado de Arthur Lira, e aí eu já entro nessa história do orçamento secreto, o principal aliado dele é um tal de Gilberto Gonçalves. Esse cara foi preso em 2007, em 2010, em 2014 e em 2022. Todas as vezes por causa de corrupção. Da primeira vez que ele foi preso, foi numa operação que pegou também o Arthur Lira na Assembleia Legislativa de Alagoas. Esse cara foi pego em áudio dizendo, eu quero meu dinheiro. E não venha descontar INSS, não, que é dinheiro roubado. Tem gravação do sujeito dizendo isso. Aí, o que isso tem a ver com o dia de hoje? Tudo. Esse Gilberto Gonçalves, agora, é pego no escândalo do orçamento secreto, com dinheiro que chega do orçamento secreto ao município, que é um município de 70 mil habitantes, que recebeu 90 milhões de reais de orçamento secreto. 19 milhões identificados, repassados por Arthur Lira, e os outros 71 milhões, todo mundo sabe que foi ele, porque é o principal aliado do prefeito, mas sem identificação de quem mandou. E aí, um escândalo filmado, tudo gravado, chega o dinheiro do orçamento secreto, 2 empresas de fachadas contratadas, essas empresas vão, pegam o dinheiro com 200 saques na boca do caixa, pegam esse recurso e entregam dentro de um carro filmado, carro esse que vai entrega para o prefeito, amigo de Arthur Lira.
Isso foi denunciado numa operação chamada Beco da Pecúnia. Se não fosse o suficiente, nesse último escândalo do final do ano, com a decisão do Flávio Dino de parar as emendas parlamentares de 4 bilhões de reais numa lista fraudada que foi articulada e mandada pelo Lira, sabe qual é o estado que tem mais recursos naquela lista? Alagoas. Sabe qual é o município que tem mais recursos naquela lista a serem recebidos? Rio Claro, Rio Largo, que era administrada por quem? Esse cara, Gilberto Gonçalves. Mas se vocês já estão achando escandaloso demais, vamos para mais um pouquinho. Essas duas emendas, que totalizam 18 milhões de reais, saíram de que comissão? Turismo. Quantos deputados de Alagoas tem na Comissão de Turismo da Câmara? Nenhum. Quem é que indicou de maneira secreta? Arthur Lira. Bom, se tem que deixar que o mandato fique ameaçado para ter que dizer esse tipo de coisa, eu acho que alguém tem que dizer. Porque se não diz, esse cara vai acumulando poder e a gente vai naturalizando um tipo de liderança política dessa como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não é, né? Então sim, eu acho que eu sofro as consequências de ter feito esse enfrentamento, de continuar fazendo, mas não me arrependo. O senhor disse que o Hugo Mota é uma continuidade do projeto de Arthur Lira. E falando ainda do atual presidente, ele quase não deu declarações nas semanas anteriores à eleição e depois disse que o 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe e até se encontrou essa semana com a mulher de um dos condenados pelos atos. Haverá alguma pressão da oposição pelo PL da anistia aos condenados? Hoje o senhor avalia que a esquerda ou a base do governo tem força para barrar esse projeto? Eles já estão pressionando pela anistia, já vem fazendo isso ao longo dos 2 anos, né? E, evidentemente, as declarações dadas pelo presidente da Câmara, assim como as declarações dadas também pelo próprio ministro da Defesa, colocam água nesse moinho, né? Agora, os parlamentares que cobram a responsabilização, na minha avaliação, têm também tido uma posição muito ativa de demonstração de que não vão aceitar a anistia, seja do Bagrinho, seja do grandão, do financiador, do articulador político, e no final das contas, o grande articulador da história é o ex-presidente da República, o senhor Bolsonaro, mas com envolvimento direto de generais, de oficiais das Forças Armadas. Me deem a liberdade de contar mais uma história para ilustrar isso. Teve uma comissão no primeiro ano do governo Bolsonaro na Câmara para tratar da chamada Lei 13.954, que eram modificações nas aposentadorias e pensões de militares das Forças Armadas. E na bancada do pessoal, o pessoal não estava querendo ir para essa comissão, e falaram, quer ir, Glauber? Eu falei, depende, para fazer o que lá? Para exercer um papel exclusivamente como se fosse o parlamentar do PSOL, que é contra as Forças Armadas como um todo, ou é para estabelecer a diferença sobre o que é a formação nas Forças Armadas e a diferença que se faz entre tratamento que se dá a praças e tratamento que se dá a oficiais. Se for para fazer isso, eu vou. Pactuado com a bancada, fui lá para fazer isso. E entrei na garantia e na defesa dos direitos de praças das Forças Armadas, que muitas pessoas não sabem, muitas vezes ganham um salário perto do mínimo, né? Enquanto generais vivem muitas vezes numa situação nababesca, né? De enormes privilégios. Bom, fiz essa disputa política lá, esse embate, passei a ter uma relação com uma parcela significativa de praças das Forças Armadas, e quando o atual ministro da Defesa assume, eu vou lá um dia para defender direito de praças das Forças Armadas. Quando chego lá, entre uma conversa e outra, sem nenhum tipo de intimidade e sem pedir segredo, por isso também não tenho nenhum problema em dizê-lo, o ministro da Defesa diz, olha, aqui, porque ele recebeu numa mesa com um monte de general, falou, aqui são todos bolsonaristas. Tem um bolsonarista golpista e legalista, mas bolsonaristas são todos. Olha o tamanho do buraco. Quando o próprio ministro da Defesa diz isso na frente dos generais que são subordinados à atuação dele. Isso é gravíssimo. Então, se você não tiver uma ação de responsabilização dos golpistas de hoje, a verdade é que o Garrastazu de ontem, o Médici de ontem, do golpe empresarial militar no Brasil, passa a ser o Braga Neto de hoje.
Então, nós temos que ser firmes nessa cobrança de responsabilização e eu sinto que cada vez mais esse é um tema que está também em voga, que está sendo discutido com profundidade pela sociedade brasileira. Hoje o líder do PL na Câmara, inclusive, comentou ali depois da reunião das lideranças sobre essa fala do Múcio recentemente, né? Que isso também tem encorajado os deputados a acharem que o PL da anistia ganha mais força ali na Câmara. Como que o senhor avalia? Eu avalio que a fala dele foi desastrosa, mas não foi uma surpresa, a partir dessa história que eu já tive a oportunidade de contar, e com o tipo de relação que se estabeleceu prioritariamente com generais, em detrimento de procurar uma articulação que fosse em conjunto, com o conjunto das Forças Armadas, mudando inclusive o modelo de formação para Forças Armadas que de fato fossem anti-imperialistas, que defendessem a soberania, e que aí, evidentemente, você trataria também de direito de praças das Forças Armadas, o que evidentemente não tem acontecido. Então, acho que a declaração do ministro da Defesa é desastrosa e, evidentemente, acaba fazendo com que declarações como essa do líder do PL se encostem no que disse o ministro para ganhar alguma viabilidade, mas isso não pode prevalecer. Deputado, a direita ela tem um maior engajamento que a esquerda nas redes sociais e essa diferença se acentua ainda mais entre governo e oposição. Um exemplo disso foi o vídeo do deputado Nicolas Ferreira sobre o monitoramento do Pix, que acumulou milhares de visualizações e depois o governo recuou e votou atrás sobre a resolução. O senhor acha que o governo tem um problema de comunicação ou se trata de uma questão política, de antagonismo entre os dois partidos, principalmente PT, PL, PSOL? As duas coisas. Porque, assim, a comunicação é efetiva a partir também de uma decisão política de que esse conteúdo seja disponibilizado numa relação a quente. Porque você pode ter a melhor comunicação do mundo. Se o conteúdo que você está disponibilizando não toma a decisão de organizar a luta política, essa comunicação acaba não conseguindo atingir os seus objetivos. Então, na minha avaliação, na avaliação do nosso mandato, o eleitor brasileiro, e isso não é um fenômeno só nacional, isso está acontecendo no mundo inteiro, cada vez mais ele é influenciado pelas redes, mas ele também busca alternativas que não sejam muito laterais, ou seja, que consigam ter uma mensagem mais direta. E a extrema-direita vem fazendo isso da pior forma possível e com pior conteúdo. Mas parcela da esquerda se abstém de fazer esse debate de maneira direta. Fica fofinha demais e esse fofinho demais acaba não conseguindo atingir de maneira imediata as relações e o imaginário do povo. Mas para mim não é uma questão só disso, tem uma questão também política na comunicação e que tem a ver diretamente com as forças que exercem influência sobre as políticas de governo. Para que você tenha a decisão de fazer uma mobilização a quente, ou seja, mobilizando as ruas mesmo, utilizando os canais, não só os canais das mídias mais variadas, mas os canais oficiais para realização de pronunciamentos oficiais sobre temas que sejam relevantes, você tem que ter uma disposição de enfrentamento para tal. Nós falamos aqui sobre como Arthur Lira sequestrou, a partir de uma articulação sua, mas não só dele, 50 bilhões do orçamento público. Se o governo federal se dispõe a fazer esse debate publicamente, a maioria do povo vai ficar do nosso lado. Mas você tem que ter essa disposição de confrontar uma posição política que é muito negativa e não ficar preso só às articulações e às relações institucionais do espaço do parlamento. Tem que envolver o povo nessas discussões. Se você tem um cenário onde 30% votam com a extrema-direita, outros 30% têm algum tipo de simpatia por posições de esquerda, você tem que trazer para o nosso lado os 30%, 40% que estão no meio do caminho. E a mensagem direta facilita. Só que essa mensagem direta tem que convocar, chamar as pessoas para a ação. Porque senão, com razão, as pessoas veem as articulações dentro do Congresso Nacional e da relação entre os poderes e acham tudo aquilo um nojo. Mas se elas não são chamadas a enfrentar o nojo, evidentemente, isso acaba fazendo com que a despolitização
que é uma regra geral, acabe prevalecendo e a extrema-direita acaba surfando nessa onda, que é exatamente o que, na minha avaliação, a gente não pode deixar acontecer. Então, respondendo a sua pergunta, para não fugir dela, eu acho que são as duas coisas. Isso tem a ver também com opções econômicas que em determinado momento a gente pode aprofundar. Mas sobre o Arthur Lira, ele é um típico representante do chamado centrão. O senhor acha viável que o governo pudesse lutar contra essa articulação, sendo que o governo precisa do centrão para aprovar propostas econômicas? O governo tem que fazer isso, porque se o governo não faz isso, ele fica completamente dependente do centrão. Não estou dizendo que num estalo de dedos o governo vai mudar a correlação de forças dentro do espaço institucional. O que eu estou dizendo é que se o governo não se apoia numa articulação que vá para além do institucional, aquilo que é um preço impagável do ponto de vista político pelo senhor Arthur Lira se multiplica por 1000. Porque uma figura como Lira, se não for exposto nas suas articulações, ele cobra cada vez mais caro do ponto de vista político. Ele quer nomear ministro, ele quer destituir quem não tenha uma relação de subordinação com ele. Ele quer sequestrar o orçamento público. Numa situação como essa, o que você faz? O governo pode até tomar a decisão de não romper, mas não pode ficar dependente da relação com ele. Tem que chamar o povo, mostrar, olha, está acontecendo isso e isso. Isso não dá para continuar, isso não dá para ser assim. Justiça seja feita. Quem teve uma atuação e está tendo impecável em relação a esse enfrentamento com Arthur Lira e na divulgação e na investigação e ao mesmo tempo no julgamento do que é o orçamento secreto é o ministro Flávio Dino. A gente conta nos dedos das mãos quem faz esse enfrentamento. O governo tem um trauma do que aconteceu com Eduardo Cunha na primeira etapa do golpe com o impeachment de Dilma e acha que se fizer uma confrontação ao Lira, um cenário como esse poderia se repetir. Mas é aquela história. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se não faz a confrontação também, eles dominam o orçamento público e isso acaba gerando rejeição popular, porque medidas que são fundamentais para melhoria material da vida do povo de maneira robusta acabam não acontecendo. Isso também do ponto de vista econômico, ou seja, há uma preocupação em determinados momentos que é, se você não cede, e eu não estou falando de todos, né, porque tem gente que tem isso incorporado como uma posição política mesmo, que acha que tem que implementar medida de ajuste ou de austeridade dentro do próprio governo no Ministério da Economia. Mas tem quem ceda, ou seja, não, tem que ceder ao mercado, porque se não ceder ao mercado, o mercado começa a boicotar o governo. Mas o mesmo mercado que boicota, sendo uma ala direita da Frente Amplíssima, é aquele mercado que logo depois não tem a menor dificuldade em abandonar o Lula e apoiar eventualmente uma candidatura do governador de São Paulo, do Tarcísio. E o que faz o povo estar do lado do governo? O que faz o povo prioritariamente ficar do lado do governo é ele fazer uma comparação material, inclusive, das suas condições de vida, onde ele veja que tem um abismo do que ele tem agora do que tinha para o governo Bolsonaro de maneira positiva. Se você não entrega isso, a sua posição acaba ficando vulnerável e favorece a um fortalecimento da própria extrema-direita. Vejamos Trump nos Estados Unidos. Não precisa ir longe. Vejamos o que aconteceu na Argentina. Na Argentina você tinha um governo de ultraliberal de direita, com Macri, implementando uma agenda de privatizações. Alberto Fernandes vem e tenta compatibilizar interesses que são inconciliáveis. O que se imaginava que não poderia ficar pior, fica com a chegada do Milei. Então, respondendo ao teu questionamento também, procurando ser objetivo. É fácil essa confrontação? Não. No meu microcosmozinho, que é o mandato de deputado federal, eu estou vendo que não é fácil, tanto é que eu estou com a possibilidade de ter o mandato cassado. Mas também não fazê-lo é um risco muito alto a partir desse cenário todo, porque você fica refém. E quem chantageia sempre vai pedir mais, sempre vai querer mais, né? E esse é um problema muito grave. O senhor tem falado bastante das emendas, né, do orçamento secreto. Nessa quinta-feira o senhor depôs na Polícia Federal na investigação das emendas. Esse foi o tom do seu depoimento? Com elementos bem objetivos, né? Aqui, evidentemente, a gente está fazendo uma discussão política mais ampla.
Lá o que eu procurei fazer é, a partir do objeto da investigação, mostrar o que era importante para demonstrar as ilegalidades, as fraudes cometidas, as irregularidades, para ser suave, né? Então o que eu procurei fazer? Demonstrar que o Lira mentiu quando no final do ano disse que desmarcou as comissões para priorizar a agenda do plenário. Isso era mentira. Ele desmarcou para não haver deliberação de emendas por parte das comissões. A comissão funcionava de manhã, boa parte delas, e o plenário só teve votação à tarde. Então, não dá para cair nisso, né? E eu mostrei casos concretos onde esses 4 bilhões de reais tinham fraudes tocadas e articuladas pelo próprio Lira. Um dos exemplos é esse que eu já citei aqui, do município de Rio Largo. Mas, cavucando aquilo ali, tem um montão de coisa. Mas a linha de orientação do meu depoimento foi essa, demonstrar reincidência no descumprimento das decisões do STF de transparência em relação à execução de emendas e a demonstração concreta dessas irregularidades. E como é que o senhor acha que vai ficar esse imbróglio esse ano? Porque, de um lado, tem os congressistas, parte dos congressistas que falam que o judiciário está usurpando o poder do legislativo, e tem o imbróglio sobre as emendas. Como é que o senhor acha que vai ficar esse ano? Mas não tem usurpação. Assim. Eu sou um daqueles que sempre... Eu sou formado em Direito e nunca fui aquele que estimulei ativismo judicial. Então. Mas nesse caso tem ilegalidade flagrante. Quando você tem uma emenda parlamentar onde você não sabe a origem, o destino e os valores, como é que você não vai ter uma investigação por parte dos poderes constituídos em relação a isso? Vou citar outro exemplo. Nessa lista que foi encaminhada no final do ano, mais de 100 milhões de reais, uma emenda de 60 milhões e outra de 40 milhões, é para Codevasf, que é dominada por Arthur Lira no estado de Alagoas. Veio da onde? Não se sabe. Mas vai para onde? Também não se sabe o destino. Porque eles botam uma rubrica genérica dizendo municípios de Alagoas. Como é que você pode conviver com isso como se natural e normal fosse? Isso não foi a primeira vez. Isso é o descumprimento reiterado de decisões de transparência que já existiram. Eu só vejo uma solução imediata, que é garantir transparência à aplicação do recurso público. Agora, se você for me perguntar o que você defende como proposta ou projeto, é de que você tenha o conjunto dos recursos públicos sendo definidos a partir de demandas populares. Participação coletiva na definição da aplicação dos recursos. Repito, num espaço pequeno que é do mandato, 100% das emendas individuais indicadas pelo nosso mandato são definidas em plenárias públicas, onde o povo participa das plenárias, onde as pessoas dão as ideias, onde as pessoas votam onde querem ver aquele recurso aplicado e, ao final, montam um comitê de acompanhamento para saber se o recurso está sendo bem aplicado. Isso é o mínimo. Recurso público deveria trazer o povo à participação e não o contrário, né? E não ter desvio, enriquecimento ilícito e a colocação em prática das piores coisas, como a gente tem visto em relação a essa ampliação do orçamento secreto. Então, acho que, para começar, o que o Congresso tem que fazer é se adequar às decisões do ministro Flávio Dino. Isso é o mínimo, para começar. Então, o senhor acha que o projeto de lei complementar aprovado em 2024 não sanou essas decisões do ministro Flávio Dino? Não sanou, mas teve um problema a mais. Mesmo aquilo que estava colocado no projeto não foi cumprido, ou seja, a lei aprovada pela Câmara dos Deputados foi descumprida pela Câmara nessa relação de 4 bilhões mandada no final do ano. Porque ele não tem identificação de autoria como determina a lei. Foram os líderes partidários. Qual foi o líder partidário que indicou 18 milhões de reais para Rio Largo, em Alagoas, sendo o município que mais indicou verbas? Quem foi? Isso é mentira, isso foi o Lira. Nem a própria legislação aprovada, que é insuficiente para dizer o mínimo, está sendo respeitada. Deputado, agora falando do partido, do PSOL, quando o Lula venceu as eleições, o PSOL anunciou que integraria a base.
Recentemente, o pastor Henrique Vieira afirmou que o partido tem dificuldade de acesso ao presidente. O senhor avalia que o governo deveria ampliar mais espaço ao partido? De que forma isso poderia ser feito? Eu não avalio que o problema na relação seja uma questão de espaço na máquina pública. Pelo contrário, eu fui um defensor de que o partido não deveria ocupar cargos e espaços para ter a liberdade política de fazer aquilo que a gente está fazendo aqui. Expor quais são os pontos para que a gente vença a extrema-direita, quais são as contradições que limitam esse avanço, porque quando você ocupa o cargo, você fica limitado a fazer o debate, como na minha avaliação a gente tem que fazer. Porque quando eu enfrento o Lira, outro deputado enfrenta a Lira, no final das contas, isso é positivo para o governo, mesmo que ele não declare publicamente isso. Até porque eu estou lutando para que esse orçamento não seja controlado pelo Lira e que a chantagem que está sendo operada pelo Lira não continue. Mas como governo ele não pode declarar isso. Mas eu posso. Mas eu posso fazer isso com a liberdade política de quem não tem indicação de nenhum cargo no governo. Porque senão o senhor Arthur Lira vai bater lá na porta do governo e mandar demitir o cargo que eventualmente eu possa ter indicado. Então não acho que é uma questão de espaço. O que tem que ter, na minha avaliação, é um diálogo franco, de demonstração que a colocação em prática de medidas de austeridade fortalece a extrema-direita. E que aí, um partido como o PSOL tem que ter a liberdade política de defender essas posições, exatamente porque nós não podemos aceitar que em 2026 venha um Bolsonaro ou uma alternativa articulada por Bolsonaro para a presidência da República. Esse é o melhor jeito da gente ajudar. É com essa liberdade política de fazer esse tipo de enfrentamento. Até porque a ala direita não vai parar de tensionar pelo lado de lá. Se não tiver tensão da sociedade pela colocação em prática dos compromissos que foram assumidos em campanha, a gente fica numa situação muito difícil. Eu acho que esse é o papel que o pessoal deve exercer e não deve ocupar cargo ou mais espaços políticos na máquina governamental para fazer isso. Tem que ampliar a capacidade de fazê-lo de forma respeitosa, de forma firme. Você não vai pegar uma declaração minha na vida, que seja desrespeitosa com Lula. No primeiro turno percorri 40 municípios no estado do Rio de 92. No segundo turno, naquele curto espaço de tempo, percorri 30, fazendo campanha para Lula para derrotar Bolsonaro. Mas isso não pode ser um sinônimo de você não articular posições políticas que são fundamentais no enfrentamento à extrema-direita e contra medidas de austeridade que possam vir a ser colocadas em prática ou que estão sendo colocadas em prática pelo próprio governo, mais especificamente na articulação e no que é mandado pelo Ministério da Economia. Eu acho que o pessoal precisa ter mais isso, ou seja, ao invés de se preocupar com o espaço no governo. Deputado, falando sobre o presidente Lula, os próprios integrantes do PT, eles falam que não tem uma segunda opção, que se o Lula não se candidatar nas próximas eleições, vai ser um perigo para a direita voltar ao poder. Como é que o senhor avalia como vai ser isso? O senhor acha que tem outros nomes da esquerda que possam ganhar essas eleições? Eu acho que hoje o nome que tem condições de derrotar o candidato bolsonarista é o Lula. Acho que ele é o nome que tem condições de fazer essa derrota. Agora, para que ele tenha condições de fato de derrotar o Bolsonaro, medidas de implementação da agenda liberal, medidas de austeridade, não podem ser a prioridade ou o foco do governo. Agora, não vejo hoje despontar nacionalmente, pelo menos no horizonte de curtíssimo prazo, outro nome que tenha condições de vencer eleitoralmente ao Bolsonaro que não seja o Lula. Esse nome não surgiu, ou ele não apareceu, ou ele não está pelo menos consolidado no atual ambiente brasileiro. E se ele não puder se candidatar ou não quiser, deputado, como é que o senhor acha que isso vai se dar? Porque isso é uma possibilidade. Olha, mais um motivo, se isso vier a acontecer, de que a gente tenha uma opção política que não se alinhe à colocação em prática de medidas de austeridade. Porque aí outros nomes têm que ser criados, outros nomes precisam fazer esse enfrentamento, a política colocada em prática por um eventual governo de extrema-direita, que se voltasse, nós temos que trabalhar muito para que isso não aconteça,
não vai ter as limitações que teve o primeiro governo Bolsonaro, vai fazer como o Trump está fazendo. Vai ser centenas de decretos por dia. O cenário fica ainda muito pior. Então nós temos que fazer de tudo para que isso não aconteça, né? E aí, evidentemente, outras forças políticas vão se colocar e aí você vai chegar à avaliação de quem seria um eventual nome para disputar a eleição com a extrema-direita. Mas o mais importante na minha avaliação do que o nome é um programa que encante o povo. E aí eu não estou falando disso da boca para fora. É um programa que diga, olha, tu tá com dificuldade de ter comida na mesa e esse programa vai te garantir isso e o programa do Bolsonaro vai dificultar que você tenha isso ou se não arrasar boa parte das suas possibilidades de vida. Se isso não é concreto e objetivo na vida das pessoas, a nossa tarefa fica difícil. Agora, evidentemente, tem forças de construção programática que têm um papel importante, né? De demonstrar que existem opções à esquerda. Na última eleição você teve a candidatura da UP, do Leonardo Pérez, você teve a candidatura da Sofia Manzano pelo PCB, você tem agora surgindo um novo partido que é o PCBR, ou seja, são forças que têm encantado com as suas diferenças e muitas vezes a articulação principalmente com as juventudes, né? No Rio de Janeiro eu vejo isso muito forte, nos institutos federais, nas universidades, e esse trabalho de mobilização e de articulação de base, que não fique exclusivamente dependente da eleição presidencial, mas que saiba que o enfrentamento ao fascismo se faz prioritariamente nas ruas e na mobilização cotidiana, tem muita gente que está arregaçando as mangas e que tem feito esse trabalho. Deputado, o senhor falou em um programa, mas hoje a política é muito personalista ainda, Sim. né? Então, hoje a gente tem essa polarização que é na figura de Lula e Bolsonaro. Na alternativa a Lula, o pessoal teria um nome que poderia substituir? Não vejo hoje essa discussão sequer está colocada como uma questão a ser discutida, deliberada pelo pessoal. Não vejo esse como nenhum tema em debate no dia de hoje internamente. O que o pessoal tem discutido internamente, com alas diferentes, é aquilo que a gente está discutindo aqui, a necessidade de que você tenha condições políticas, melhores condições políticas de enfrentamento e de derrota à extrema-direita. E a colocação em prática de um programa de ajuste ou que retire direitos, prioritariamente daquela base que votou no Lula no segundo turno, dificulta esse enfrentamento à própria extrema-direita. Mas não tem discussão interna de nomes ou de nada parecido com isso. No início de fevereiro, o assessor de economia do PSOL na Câmara, Davi Decache, foi demitido do cargo. Ele alegou que foi exonerado por criticar o governo do presidente Lula e o deputado Guilherme Boulos, a quem ele atribuiu uma posição supostamente autoritária. Como que o senhor avalia essa situação no partido? Há algum racha na bancada? O senhor falou nas alas aí. Como que a gente pode explicar? O que aconteceu é lamentável. O Davi Decache é um economista brilhante. É uma pessoa que dedicou 8 anos da sua vida no assessoramento preciso à liderança do PSOL. Quem foi um dos economistas que defendeu mais fervorosamente o programa de Lula na campanha eleitoral? Davi Decache. De que corrente política interna do PSOL o Davi Decache fazia parte? Da Revolução Solidária, que é a corrente política do Boulos. Só que o que acontece é que, quando o governo começa, onde boa parte dos economistas chamados progressistas se acovardaram, o Davi Decache continua com uma posição política de cobrança da colocação em prática do programa que foi eleito nas ruas. E essa foi a contradição que, no final das contas, se operou para fazer com que ele não permanecesse na bancada do PSOL. E isso é lamentável. Porque, diferente de outros partidos onde existe o chamado centralismo democrático, que é você quebra o pau, tem poder de fala interno, e aquilo que ficar definido você vai publicamente com uma posição única entre o conjunto do partido. Tem partidos brasileiros que têm essa tradição, essa não é a tradição do PSOL. Na prática, o PSOL acaba sendo uma federação de correntes ou campos, onde você só tem centralismo dentro das próprias correntes. Ou seja, você não vai ver alguém de uma mesma corrente com uma posição divergente com a pessoa daquela corrente fora.
para fora. Mas no partido, pela formação, inclusive, do pessoal, e o PT também é um partido de corrente, você tem a liberdade política de indicar a sua posição publicamente. E o pessoal foi constituído assim. Isso é o pessoal. Quando eu entrei no partido há 10 anos atrás, eu te confesso, inclusive, que eu estranhei. Mas eu percebi o que é isso para o pessoal e o que é isso para a necessidade de levantar debates públicos importantes, fundamentais. Bom, o que o Davi fez foi isso. A partir do momento em que ele continuou com as suas posições políticas, ele se deslocou, ele saiu da corrente chamada Revolução Solidária e continuou mantendo as suas posições políticas. E mais afinado com o grupo da chamada minoria, né, da bancada, que nessa votação, não necessariamente todos podem ser considerados da minoria, porque tem parlamentares de corrente, tem parlamentares que são independentes, mas que formam um campo político. Eu, por exemplo, não sou orgânico de uma corrente interna, mas eu dialogo com forças políticas. Bom, mas foi uma votação de 8-5. E a votação que foi encaminhada e que houve a deliberação de que ela não se operasse foi a minha proposta. E o que era a minha proposta? Minha proposta era muito simples. Olha, vocês estão colocando divergências com posições políticas do Davi e dizendo que ele, em determinados momentos, possa ter criticado ou evoluído para uma posição política que não deveria ser adotada publicamente em relação a nomes de alguns parlamentares. O único que ele citou publicamente foi o Boulos, que era da corrente, que ele fazia parte anteriormente, que era da Revolução Solidária. Eu discordo disso, mas vamos fazer uma coisa, vamos trazer o companheiro aqui para a reunião e vamos ouvir os motivos dele. E a partir daí, se procura fazer uma comissão para que a gente dialogue sobre a continuidade e daquilo que possa estar sendo colocado por vocês como uma divergência, como uma dificuldade. Por quê? E aí é um argumento utilizado. Pô, Glauber, mas se alguém no seu mandato ou na corrente política que você faz parte faz ou declarações ou tem posições públicas contra o seu mandato ou contra a posição majoritária do seu mandato, isso não está errado? Mas num mandato ou numa corrente política tem centralismo democrático. Numa bancada e na sua assessoria, onde você tem forças políticas diversas dentro de um mesmo guarda-chuva partido, o pessoal foi constituído para essas opiniões poderem ser expressas. E o que o Davi estava fazendo era simplesmente manter a coerência dele. E ele está coerente com o programa do PSOL. Ele não fala nada que seja incoerente com as posições do programa fundacional do PSOL. E não aceitaram que ele entrasse na sala para poder estabelecer a sua defesa com o argumento de que 2 parlamentares já tinham conversado com ele. Mas não aceitou? Os 8 parlamentares. Os 5 que votaram pela entrada do Davi na sala, fui eu, foi Sâmia, foi Chico Alencar, foi Erundina e Fernanda Melchiona. Os demais parlamentares votaram contra essa possibilidade com o argumento de que ele já tinha sido ouvido e que teoricamente seria reincidente. Isso é lamentável e a gente não pode naturalizar isso, né? E aí, evidentemente, num partido que dá liberdade de posições públicas de divergência, eu fiz e abri um diálogo com a militância para saber esse partido ainda tem espaço para a defesa das nossas posições ou não. E eu estou fazendo esse debate com a militância no Rio de Janeiro. Um dos questionamentos que eu fiz na reunião foi o seguinte: o que difere a posição defendida pelo Davi da crítica que eu, Glauber, fiz à posição do pessoal no Rio de Janeiro, que tomou a decisão de dar unanimidade ao candidato Cláudio Castro como presidente da Assembleia Legislativa? Isso é uma vergonha, uma vergonha. Ou seja, um sujeito que é o candidato Cláudio Castro, que é articulado com o que há de pior na política e com a extrema-direita bolsonarista, que um deputado teve a coragem de, no dia da sessão de votação, dizer: eu sou o pitbull do Bacelar, o que ele mandar eu faço, um cara de extrema-direita violentíssimo, e a nossa bancada ia votar a favor desse sujeito. Isso não é papel para o PSOL, isso não é uma posição que pode ser do PSOL. E eu manifestei publicamente, respeitosamente, mas manifestei essa divergência e perguntei na reunião da bancada: qual é a diferença do que eu fiz para o que o Davi faz?
E, entre outras coisas, o argumento é, não, um deputado tem o direito de fazê-lo, um militante tem o direito de fazê-lo, mas um assessor da bancada, teoricamente, não teria. Eu não posso concordar com isso. Não posso, eu tenho que ser muito preciso com aquilo que eu digo, então eu não posso dizer isso. Não posso dizer que não tenho conhecimento de qualquer pressão externa que tenha levado eventualmente a demissão dele. Isso é algo que eu não posso afirmar e não faria sem ter informações ou elementos muito precisos para fazê-lo. Acho que foi uma decisão daquele campo político que votou pela sua saída. Alguns veículos divulgaram que o senhor estaria interessado em deixar o PSOL. Isso procede mesmo? Eu abri uma discussão com as forças políticas que dão sustentação ao mandato e com a militância sobre a permanência ou não, ou seja, o que as forças políticas acham disso, e fiz inclusive uma primeira reunião aberta, que ficou lotada, onde a gente está fazendo um debate franco sobre essa situação e vai montar um calendário de debate sobre isso, né? Então, foi aberta a discussão a partir dessa situação que se arrasta há aproximadamente 3 anos, 2 anos e alguma coisa, mas que boa parte das pessoas não sabia, não tinha conhecimento e que passaram a ter conhecimento com o que aconteceu com o Davi. Mas não foi só isso que foi deliberado na reunião. Na reunião foi deliberado isso e na primeira reunião teve um outro ponto de pauta que foi não respeitar o direito dessa minoria à proporcionalidade nos espaços de liderança e, consequentemente, não aceitar também uma presidência de comissão que pudesse fazer com que a minoria abrisse mão de liderar. Porque, assim, são 4 anos. PT, por exemplo, que tem correntes muito mais minoritárias do que o nosso campo, tem gente de corrente pequena no PT que lidera. O Bom Gás está, se não me engano, pactuado para liderar no 4º ano de uma corrente pequena. Por quê? Porque existe uma proporcionalidade das forças. Se existe uma proporcionalidade na direção, a partir dos votos do Congresso, essa proporcionalidade tem que se exprimir na bancada. Então teve um veto político a que essa minoria liderasse e que também ocupasse por mais um ano uma presidência de comissão, exatamente para você não ter esse prejuízo às posições da minoria, já que houve um veto político a assumir a liderança, né? Então, na primeira reunião, fazer essas duas coisas dá um pouco a demonstração política do que está acontecendo. Eu quero fazer essa discussão, como estou fazendo com a militância, de maneira respeitosa, tranquila, serena. Vocês não vão me ver também fazendo qualquer tipo de discussão que seja pessoal ou que possa descambar para algum tipo de agressão pessoal, não. Eu quero fazer esse debate nos marcos da política. Gostaria que fosse feito assim, do jeito que está, e que tivesse sido publicizado? Não gostaria, mas também não escolhi que o Davi fosse demitido dessa forma e não escolhi que a proporcionalidade fosse desrespeitada também dessa forma. Então, o senhor não deixaria o partido? E se por acaso acontecesse, qual partido o senhor acha que iria? Não tem discussão sobre, nesse momento, sobre em que legenda ou em que outro partido se filiar e sobre a permanência ou não no PSOL. A gente abriu essa discussão e a gente vai ter um calendário de discussão sobre isso com o conjunto dos militantes, né? O que eu posso te dizer que hoje, no Conselho Político do nosso mandato, a gente tem lá um conjunto de forças políticas da esquerda socialista, da esquerda com radicalidade, que sustentam esse mandato. Mas ainda é uma discussão preliminar que se abriu e que a gente vai apresentar um calendário em breve de discussão com a própria militância. Em relação à liderança, quem que a corrente do senhor indicaria para esse ano? Ficou a deputada Thalira, né? Sim, na verdade seria para o 4º ano, né? O veto político foi já a não indicação para o próximo ano, que muito provavelmente seria a deputada Fernanda Melchiona, ou se fosse uma presidência de comissão, muito provavelmente seria a Sâmia. Mas isso eram hipóteses que ainda iam ter que ser discutidas com a Erundina, iam ter que ser discutidas com quem
tivesse afinidade com essa possibilidade. Né? E já foi vetado? Por quê? Já, pela maioria de 8 votos. O PSOL foi contra... Pela maioria de 8 votos, porque assim, o que foi explicitado é que essa era uma posição não só do 8 votos, mas desse campo que se chama internamente de PSOL de todas as lutas. O veto foi da maioria. Agora, como que cada um se posicionou internamente na discussão deles, eu não sei. Então, para ser mais preciso, não são os 8 votos, são o PSOL de todas as lutas que exprimiu uma posição política em nome de todos. A líder nesse ano vai ser a deputada Thalira Petroni, que então participa dessa corrente que o senhor falou. Entender o pessoal às vezes é um pouco difícil. Eu, quando entrei, fiquei completamente perdido, né? Ou seja, tem várias correntes políticas que formam um campo político que se chama PSOL de todas as lutas. A Thalira é de uma corrente política chamada Subverta. O Guilherme Boulos é de uma outra corrente política chamada Revolução Solidária. O Ivan Valente é de uma outra corrente política chamada Primavera Socialista. Essas correntes políticas se juntam num campo que se chama PSOL de todas as lutas. E o senhor se sente representado com a liderança dela? Olha, eu votei junto com os demais parlamentares para que ela pudesse ser a nossa líder na primeira reunião que aconteceu na segunda-feira. Agora, lamento muito, eu não coloco essa responsabilidade, evidentemente, só nas costas dela, mas do conjunto do campo majoritário, que na primeira reunião de deliberação, em que ela como líder e que os outros parlamentares do campo majoritário tenham colocado em votação a demissão do Davi e anunciado que não topariam o aceite da proporcionalidade da minoria, o que acabou nem sendo votado no final por um apelo da deputada Luísa Erundina, né? Então, assim, Thalira é uma pessoa que tem todas as credenciais políticas de uma história de luta, e uma história de luta que precisa ser respeitada. Mas o que está acontecendo nesse momento em relação ao campo majoritário e que faz com que ela expresse essa posição como líder da bancada, eu evidentemente lamento o que está acontecendo e lamento muito a posição política, o que não desvirtua por uma não legitimação a história de luta que ela tem, que precisa ser respeitada por mim e por todos nós. Deputado, o PSOL foi contra o pacote fiscal apresentado pela equipe econômica do governo no fim de 2024. Qual seria o melhor caminho para equilibrar as contas, ainda mais que o presidente da Câmara, Hugo Mota, vem criticando propostas do governo que visam aumentar a arrecadação? Mas de que equilíbrio de contas que nós estamos falando, né? Assim, essa ânsia pelo que seria teoricamente o equilíbrio de contas é para beneficiar basicamente a quem? Eu não vi nenhuma discussão de equilíbrio de contas dentro do espaço da Câmara que diminuísse de maneira significativa o valor global de emendas parlamentares. Eu não vi nenhuma discussão no interior da Câmara que discutisse equilíbrio de contas que pudesse fazer uma intervenção e um questionamento sobre o que é a representação do sistema da dívida pública brasileira, com que ganha o rentismo com uma política econômica que possa manter os seus interesses inalterados. Agora, falar em equilíbrio de contas, modificando BPC, política de valorização do salário mínimo, isso é arroxo, isso é ajuste, isso é colocação em prática de medidas de austeridade. Eu não me sinto confortável, para dizer o mínimo, porque eu acho que isso é inaceitável. Um deputado com um rendimento de aproximadamente R$30 mil por mês dizer que tem que fazer ajuste em quem ganha BPC, numa família que ganha menos de um salário mínimo. Equilibrar a conta pública, isso não é equilíbrio de conta pública. Isso é inaceitável como retirada de direito. A quem ganha 5 salários mínimos por mês, ou R$5 mil, qual é a posição política? Tem que não ter imposto de renda. Pleno acordo. Essa que seria a proposta positiva do chamado pacote, até agora
não foi sequer enviada. E Sam me apresentou um projeto e eu assinei junto com ela para que essa medida fosse colocada em prática, para que a gente exerça esse papel de tensionamento nas matérias que são consideradas positivas. Se a gente for fazer uma comparação, então, dessa necessidade de ajuste ou de equilíbrio das contas comparado com o cenário internacional, do que a comparação percentual dívida pública PIB, eu queria saber qual é o país do considerado primeiro mundo que tem uma relação diferente no pagamento da dívida em relação ao Brasil. Os países do chamado primeiro mundo têm muito mais do que 100% na verificação do PIB comparado percentualmente ao que tem de dívida. Para que serve essa política normalmente que se chama de equilíbrio das contas públicas e que faz uma falsa simetria com as contas da nossa casa? Serve para dizer que o governo tem que ajustar. Ajustar, no final das contas, é privatizar. Privatizar é transformar o que deveria ser interesse público em interesse privado. Porque aí depois começam a dizer, não tem jeito, do jeito que estão as contas, tem que privatizar as estatais, tem que privatizar a Petrobras, tem que privatizar os Correios. Esse é o discurso que normalmente tentam utilizar para justificar a política do ajuste. Não existe o que venha justificar um chamado equilíbrio de contas que pese prioritariamente sobre quem tem os menores rendimentos. Isso é inaceitável. Tem alguma coisa que tem que cortar? Vamos tratar do rentismo, mas para não dizer que eu estou falando só do rentismo, ou dos bancos, ou da política financeira, ou do mercado financeiro, vamos falar também da Câmara. Vamos começar a arrochar nas emendas parlamentares do chamado orçamento secreto. Falar em reduzir alguns poucos bilhões de reais para quem ganha BPC, enquanto tem 50 bilhões de reais de orçamento secreto, ou das emendas como um todo, parte delas do orçamento secreto, é para mim revoltante. E é, no mínimo, para mim, um escárnio, né? Uma gozação que alguns tentam fazer com a maioria da população brasileira. E eu estou me referindo, evidentemente, não à sua justíssima pergunta, né, provocativa e necessária, estou me referindo aos articuladores disso, e prioritariamente, nesse caso, a deputados federais e senadores que fazem esse discurso público, mas que não dão um exemplo dentro da própria casa, nesse escândalo que são as chamadas emendas de orçamento secreto, que agora de RP2 e RP9 se transformou em emenda de comissão. Deputado, em 2016, na época do impeachment da ex-presidente Dilma, ficou muito comentado um discurso do senhor em que o senhor chamou o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de gangster. E agora o senhor tem falado dessa relação de embate com Arthur Lira. Qual que é a expectativa aí para a relação com o Hugo Malta, que começou a gestão? Eu não tenho ilusões. Não tenho ilusões, porque eu acho que a política que se estrutura é uma política de continuidade em relação àquilo que foi adotado por Arthur Lira. Agora, as nuances pessoais da forma de condução, aí é o livro que ele vai desenhar a partir de agora. E a partir desse desenho que ele vai dar do livro, eu vou comentando episódio após episódio. Mas eu não tenho nenhuma ilusão com o estrutural, porque se trata de uma política de continuidade em relação ao que foi adotado por Lira. Deputado, mas essa sua fala dirigida ao então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, viralizou, inclusive é alvo de memes hoje em dia. O senhor se arrepende desse discurso? Faria alguma coisa diferente? Nada. Nenhum arrependimento, zero arrependimento. Inclusive ele entrou com uma queixa-crime, tentou me processar no Supremo Tribunal Federal e foi arquivado. E depois, o que veio como consequência demonstrou que o discurso estava correto. Aí tem uma coisa aí no direito que muitas vezes é utilizado no direito da defesa, que é a chamada exceção da verdade, né? Quem fala a verdade não merece castigo por estar falando a verdade. Então não tem arrependimento por isso. Meus arrependimentos estão na vida, estão em outro campo. Tá certo. Chega ao fim essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, agradeço ao deputado Glauber Braga por essa entrevista. Eu que agradeço, obrigado, espero que tenha sido positivo, me senti aqui completamente à vontade, fico até preocupado se não falei demais, mas paciência, né? Obrigada, deputado. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 13 de fevereiro de 2025. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360 no YouTube,
Ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima.